Boa noite, tudo bem com vocês, gente? Estava aqui regulando aqui no Instagram que estava fora do lugar aqui. E mais uma noite que nós estamos aqui para falar de Deus. Mais uma noite que nós estamos aqui com o abençoado. A nossa live de toda terça-feira à noite. Sejam todos bem-vindos, a você que vai assistir agora ao vivo, a você que vai assistir depois no gravado, que vai assistir lá no YouTube também, que possa ser edificado com esta palavra de hoje. Que o Senhor venha te abençoar hoje e sempre, e que esta palavra de hoje possa te abençoar cada dia mais e mais. Vamos fazer uma oração para nós darmos início a essa live e começar a falar do que Deus tem planejado para esta noite para nós. Pai querido, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por este momento que o Senhor tem proporcionado a mim e todas as outras pessoas que vão assistir, Senhor. Seja agora no ao vivo, seja depois no gravado. O Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso para curar, para salvar, para batizar, para edificar a vida de todas as pessoas, Senhor. Deus abençoe essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite, Senhor. Que todas as pessoas que estão aqui sejam edificadas para a tua honra, para a tua glória. Estou feliz por mais um dia estarmos aqui. E o nosso tema de hoje, um tema importante. O que você tem oferecido a Deus? Acredito que vocês que viram esse cartaz aí devem ter pensado: o que eu tenho oferecido a Deus? Será que estou oferecendo algo de bom para Deus? Será que eu estou oferecendo aquilo que realmente é o melhor de mim para Deus? Será que tenho feito o melhor de mim para Deus? Será que nós estamos ofertando o melhor de nós para Deus? Ou será que estamos fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito? Já quero cumprimentar no Instagram a Viviane Souza, a Miriam Moura, sejam bem-vindas. Também no Facebook já tem pessoas assistindo. Deixe seu comentário, vamos interagir nesta live. Coloque sua opinião. A live não é só minha, a live é nossa. Vamos interagir. Confesso para vocês que esse tema foi um tema meio difícil de falar e eu tive que pesquisar em 3 Bíblias para entender melhor do assunto. Porque nós vamos falar dos evangelhos. João, Marcos, Mateus e Lucas. Porque nós sabemos que os 3 evangelhos, os 4 evangelhos, eles falam a mesma coisa, porém de uma perspectiva diferente um do outro. Cada um tem sua forma de ver. E eu escolhi para nós lermos, se você quiser acompanhar a leitura bem pequena, João capítulo 12, versículo 1. Jesus ungido em Betânia. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se toda a casa de cheiro do unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Disse, pois, Jesus:
Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre tens convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então tem mais alguns versículos nessa leitura, mas vamos ficar por aqui mesmo, porque daqui nós já podemos nos basear no que nós vamos comentar nesta noite, o que nós vamos falar nesta noite. Aqui em João, ele fala que foi Maria quem lavou os pés de Jesus. Em Mateus nós temos essa mesma passagem, em Mateus capítulo 26 nós temos essa passagem. E em Marcos capítulo 14 nós também temos essa passagem. Porém, em Mateus e em Marcos não fala o nome da mulher que lavou os pés de Jesus. Fala apenas que era uma mulher. Também outro detalhe, Mateus e Marcos fala que ela derramou sobre a cabeça. Em João fala que foi nos pés. João é um livro, eu até pesquisei aqui, na nossa lição da escola dominical, nós estudamos João também no último domingo, porque João, ele é um capítulo, um livro que ele não é sinótico. O que quer dizer sinótico? Deixa eu ler aqui para vocês a tradução na escola dominical. Sinótico é o que de um só golpe de vista ele abrange várias coisas. Assim são chamados os 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque João vê diferente as coisas. Mas eu pesquisei, como eu falei para vocês, pesquisei em 3 Bíblias, pesquisei também, principalmente aqui, na Bíblia de Estudo Pentecostal. E, como eu disse para vocês, em Mateus e em Marcos não fala que foi Maria quem lavou. Porém, na explicação, na explanação da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que foi Maria quem lavou os pés de Jesus. E nós vamos falar sobre esse acontecimento. O porquê Maria fez isso? Preciso falar com vocês. Somente João diz que é Maria. Mateus e Marcos, como eu disse, não é. Eu preciso falar para vocês que Maria ofereceu o que era de melhor que ela tinha. Nós já conhecemos sobre Lázaro, sobre Marta, irmã de Maria, e sobre Maria. Lázaro era o ressuscitado, o que faleceu, que Jesus ressuscitou. Marta era a irmã que estava preocupada em deixar tudo organizado. Nós vemos, tem uma passagem, eu até já preguei, eu não sei se foi aqui ou se foi na igreja, mas eu já falei sobre isto, de quando Jesus esteve na casa deles, Maria se assentou para ouvir Jesus falar. Maria queria ouvir Jesus falar. E Marta ficou incomodada com aquilo, porque Marta queria arrumar a casa, deixar a casa bonita para o mestre. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus está na sua casa, você está preocupado em lavar a louça, limpar a casa? Não, você está. Eu quero ouvir o que Jesus vai falar. E foi o que Maria fez. Marta reclamou com Jesus: Senhor, mande que Marta venha me ajudar. E o Senhor falou: Marta, estás preocupada com outras coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, de qual não lhe será tirada. Buscar conhecimento do Mestre. Maria estava preocupada de estar na presença do Mestre, que era o mais importante naquele momento. E nessa passagem aqui, quando Jesus esteve na casa de Simão, o leproso, também estava na casa de Simão Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ela era filho de Simão. Vou chegar lá. Primeiro vamos falar da passagem sobre Maria. Maria pegou um arretel de unguento de nardo
puro de muito preço. Nas pesquisas que eu fiz sobre esse perfume, eu descobri que o vaso correspondia a 500 dias de trabalho. Imagine você pegando um vidro de perfume que você trabalhou 1 ano e meio para comprar ele, para lavar o pé de alguém. Tem que amar muito, né? Era muito valioso aquilo. Era valiosíssimo. Aquele vidro de perfume custava muito caro. Mas Maria não se preocupou com o valor. Maria pegou. Maria lavou os pés de Jesus. Depois enxugou com os teus cabelos. E a casa ficou perfumada. Porque imagino eu que um perfume tão caro devia ser muito bom, né? E foi o que ela fez. Mas aí tem os questionadores, né? Sempre tem o do contra. Sempre tem o do contra. Até naquela época tinha o do contra. Judas Iscariotes. Lembra dele? Judas Iscariotes? É, o da 30 moedas de prata. Sim, ele mesmo. O ladrão. Sim, ele mesmo. O traidor. Ele mesmo. Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. É ele mesmo, tá? Estamos falando dele. Judas Iscariotes também estava nessa ceia e ficou abismado com aquilo. Porque nós sabemos que Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro, né? Dos discípulos, ele era o tesoureiro, ele andava com a bolsinha. Mas ele roubava, né? O dinheiro deles, né? Ele roubava o dinheiro do povo. O dinheiro que o povo ofertava para Jesus, que era para as despesas que eles tinham na estrada, né? Com comida e tudo, os discípulos, ele, ó, passava a mão no dinheiro, né? Nós sabemos disso. Aí ele falou assim, ó, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Olha a intenção dele. Vendia-se o perfume, passava-se o dinheiro para ele, que era o tesoureiro, e ele, ó, olha no que ele estava interessado. Não era em ajudar os pobres, era em passar a mão no dinheiro do perfume de Maria. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria ofereceu o melhor perfume que ela tinha. Maria ofereceu o que tinha de melhor na vida dela para Jesus. Vamos conhecer outras pessoas que também ofereceram algo de melhor para Deus? Deixa eu colocar aqui, gente, que senão eu não enxergo essas letrinhas pequenininhas da Bíblia não, tá? Êxodo capítulo 35. Êxodo 35, versículo 5. É a passagem de Moisés, as ofertas do tabernáculo. Foi construído o tabernáculo, porém agora precisava de ornamentar aquele tabernáculo, né, para que ele ficasse bonito, ficasse apresentável, era a casa de Deus. E Moisés, no capítulo 5, fala com o povo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de testugo, madeira de acácia, e azeite para luminária e especiarias para o azeite da unção.
Moisés pediu uma oferta do povo. E aquele povo estava feliz. A gente sabe que eles eram desobedientes, né? Porque, como diz o ditado, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? De vez em quando eles se revoltavam lá. Todo mundo aqui conhece as passagens lá, né? De Êxodo, né? E aí Moisés pediu uma oferta voluntária. E aquele povo estava tão feliz por estar ali agora, livre do Egito, que eles ofertaram sim, eles te deram o que eles tinham de melhor. No versículo 20 a 22 diz: a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para suas vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Eles doaram de coração. Eles não fizeram obrigados. Eles fizeram de coração. Porque eles estavam gratos a Deus por aquele momento. Eles estavam felizes por estarem ali, livres do Egito. E eles ofereceram o que eles tinham de melhor. Nós sabemos que o povo que estava no Egito, eles tinham muito ouro, muita prata, tecidos caríssimos. Eles tinham isso. E eles ofertaram tudo isso a Deus. Eles ofereceram tudo isto à casa de Deus, porque o tabernáculo era a casa de Deus. E através desse oferecimento que eles fizeram à casa de Deus, o tabernáculo ficou lindo e bem arrumado. Ana. Ana, né? O que Ana ofereceu a Deus? Eu acho que eu não precisaria nem falar, nem ler, né? Mas eu vou refrescar sua memória. 1 Samuel capítulo 1. Vamos lá em Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Nós sabemos que Ana queria muito ter um filho, né? E Ana era estéril, a madre de Ana estava fechada. Ana não podia ter filhos porque Deus tinha um propósito. E Deus fechou a madre de Ana. E Ana era atormentada. Porque seu marido Eucana tinha uma outra mulher que era a cruz na vida de Ana. Penina. Penina tinha muitos filhos, porque Deus permitiu que Penina tivesse filhos. Mas Ana sofria por não ter filhos. E no versículo 11, Ana fez um voto ousado a Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um oferecimento a Deus tão grande que Deus se agradou. Deus se agradou do oferecimento que Ana fez, do voto que Ana fez. Ana disse ao Senhor: dai-me um filho, Senhor, homem, e eu vou te devolver. O Senhor se agradou. E no versículo 19:
Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou da oferta de Ana. O Senhor se lembrou do oferecimento que Ana fez a ele. Porque era bom o oferecimento. Foi recebido por Deus o oferecimento. No versículo 27, Ana voltou ao templo do juiz Eli para entregar o filho que já estava desmamado. Ana foi cumprir seu voto, foi cumprir o seu oferecimento que tinha feito a Deus. E Ana disse: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias em que viver, pois ao Senhor foi pedido. Vocês conhecem a minha história, né? Vocês sabem que eu levei 12 anos para ter um filho. E eu não me imagino fazendo o que Ana fez. Devolvendo minha filha para Deus. Eu não me imagino. Gente, eu que sou mãe, eu fico pensando o que passou no coração dessa mulher quando ela foi entregar essa criança para o juiz Eli. Ela somente queria ser mãe. E ela fez um oferecimento maior da vida dela a Deus. Ela teve o filho que pediu a Deus. E ela devolveu a Deus o filho. O juiz Eli disse a ela: o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que te fez. Voltaram para o seu lugar. Agora veio a bênção que o Senhor deu a Ana por ela ter feito um oferecimento, ter cumprido com o que ofereceu. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana teve mais filhos. Filhos que desta vez ela pôde cuidar, pôde educar, pôde ensinar. Mas Samuel não. Samuel era profeta. Samuel era a oferta de Ana a Deus. Ana fez uma oferta, um oferecimento muito grande a Deus, e Deus a abençoou. Daniel, profeta, profeta não, gente, Daniel não era profeta. Estava falando aqui de Ana. Daniel também. Lembra da passagem de Daniel na cova dos leões? Então quero falar dela. Deixa eu só cumprimentar aqui as pessoas que estão no Facebook. A Genadir Fortunato está no Facebook assistindo. Moacir Feitosa. A Alessandra Sandrinha está assistindo. Obrigado pela presença de vocês. Se quiserem divulgar esta live, fiquem à vontade para abençoar a vida de alguém. No Instagram também tem a Natália e a Marivânia. Sejam todos bem-vindos. No Instagram tem um aviãozinho embaixo aí. Se você quiser mandar para frente, é nesse aviãozinho que você manda. No Facebook você compartilha a live, tá bem? Fiquem todos à vontade. Se quiserem comentar, estarei lendo o comentário de vocês. A Genadir disse que louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos falar de Daniel. Deixa eu pegar aqui. Daniel na cova dos leões. Daniel, ele era um homem muito usado por Deus, né? Daniel, ele foi... então Daniel capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais se sobressaía. Daniel, ele
Ah, Daniel era Daniel, né, gente? Daniel era o homem de Deus, estava com Deus, então todo mundo que está com Deus, ele se sobressai na frente dos outros, né? Então, mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia o espírito excelente, o espírito de Deus, né? Quando o espírito de Deus está conosco, ele se sobressaía a todos os reinos. Então os presidentes e príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas nada conseguiu encontrar, porque Daniel ele era um homem certo, ele era um homem leal. Porque ele era um homem de Deus, então ele era um homem leal. Então eles, vamos fazer uma arapuca para pegar esse Daniel. Nós vamos pegar esse Daniel. Já que nós não conseguimos provar nada contra ele, nós vamos armar algo contra ele. Todos os presidentes do reino, capitães e príncipes, conselheiros, governadores concordaram em promulgar um edital real e confirmar a proibição de qualquer que, pelo espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles pensaram, vamos fazer um decreto, eles falaram com o rei. Vamos fazer um decreto, rei, onde por 30 dias todos deverão adorar, orar somente a ti e a mais nenhum Deus. Daniel obedeceu? Não. Daniel não obedeceu, gente. Imagine se Daniel ia orar ao rei. Colocar o rei acima do Deus dele, do Deus Todo-Poderoso? Nunca, né, gente, que ele ia fazer isso. Daniel, pois, quando soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não deixou de orar ao Senhor. Daniel ofereceu a sua vida a Deus. Por quê? Porque no decreto dizia que quem adorasse outro Deus que não fosse o rei Dário seria lançado na cova dos leões. Ia virar pedacinho lá no meio dos leões. Mas Daniel não ficou com medo porque ele tinha um Deus com ele. Então Daniel continuou a fazer o que sempre fez. Só que nas janelas do quarto de Daniel dava para se ver de fora o que acontecia no quarto. E eles viram. Pá, pegamos Daniel. É agora. Daniel vai para a cova dos leões. O rei Dário gostava de Daniel e acreditava no Deus de Daniel. Mas existia o decreto. Então ele tinha que cumprir o decreto. Ele não podia fugir do decreto que ele mesmo tinha lá colocado o seu anel real assinado. E ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões. E naquela noite, o rei Dário não dormiu a noite preocupado com Daniel na cova. E quando amanheceu o dia, o rei Dário foi lá na porta, lá da onde estava, onde era o lugar onde Daniel tinha sido jogado. E o rei Dário gritou. Ele gritou por Daniel. Daniel, tá tudo bem aí? Daniel, está, meu senhor. Imagina a cara daquele povo. Com aquele monte de leão feroz e faminto. Não comeu Daniel. Daniel tinha o cheiro do sangue de Cristo. O que aconteceu depois disso? O rei Dário tirou Daniel da cova dos leões, jogou todos aqueles homens que conspiraram contra Daniel, inclusive suas famílias. Antes que chegassem ao fundo da cova, já tinham sido comidos pelos leões. Por quê?
o leão não comeu Daniel? Porque Daniel tinha, ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor naquele momento, que era a vida dele. Daniel não ficou com medo de ser jogado na cova dos leões. Continua a orar da mesma forma que ele orava antes. Não ficou com medo. Será que você está com medo de falar que é crente, de falar que procura a mensagem da cruz, de divulgar que você é evangélico? Quando você encontra com alguém no supermercado da sua igreja, você fala: Pai Senhor, paz de Cristo. Não, fale a paz do Senhor. Divulgue quem você é, filho de Deus Altíssimo. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Raabe. Vocês conhecem a história de Raabe? Vamos lá, Josué, capítulo 2. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. E Josué teria que invadir Jericó, porém primeiro ele mandou 2 espias para ir lá ver como é que era o negócio naquela terra, naquela cidade, né? Porque ele precisava saber fazer a estratégia de guerra dele, né? E eles foram, os espias foram, e certo dia eles se esconderam na casa de Raabe. E o rei descobriu que os homens estavam na casa de Raabe. E o rei disse assim: por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram à tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Raabe conheceu o Deus Altíssimo através desses 2 homens. Ela era uma prostituta, porém ela se converteu ao Deus grandioso, ao Deus verdadeiro. Ao conversar com aqueles homens, ela se rendeu ao Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, Raabe mudou de vida, quando conheceu os 2 espias. E Raabe não teve medo do rei de Jericó. Ela escondeu os homens. Imagine o risco, né? Que ela corria, porque se o rei descobrisse que ela estava escondendo 2 espias na casa dela, ela e toda a família pagaria. Mas Raabe, naquele momento, ofereceu a Deus sua lealdade e ajudou os 2 espias. E quando eles estavam indo embora, ela fez um tratado com aqueles 2 espias. Ela disse: peço-vos ao Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Não vou ler essa passagem toda, vou falar para vocês o que aconteceu. Eles fizeram um tratado ali que, quando Josué invadisse Jericó, a casa de Raabe seria guardada, não seria derrubada, não seria feito nada contra Raabe e sua família. E ela colocou uma marca na janela da casa, para que assim marcasse, para que eles soubessem qual era a casa que eles não iriam destruir, e assim foi feito. Após a destruição de Jericó, que destruiu toda a cidade, a casa de Raabe foi permanecida e a família dela estava bem. E ela seguiu junto com eles, foi para Israel, se converteu ao Deus vivo e poderoso
E sabe quem é Raabe? Raabe é ancestral de Jesus. Raabe faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Ela ofereceu a Deus o que ela tinha de melhor naquele momento, a lealdade dela. Porque ela era prostituta e prostituta não tinha valor. Mas ela ofereceu o que ela tinha de melhor, que era a lealdade dela. E são muitas pessoas, gente, que ofereceram o que eles tinham de melhor a Deus, tá? E eu deixei para fechar para vocês com ele, o pai da fé. Porque para mim, Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor. Para mim, Abraão ofereceu a oferta mais importante de todas. Vocês sabem, né? O que foi, né? Mas eu vou lá refrescar a memória de vocês. Quero cumprimentar a minha amiga Cláudia Fidelis, está no Instagram. Também o Romeu Brolo está assistindo no Facebook. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Vamos descobrir, relembrar o que Abraão ofereceu a Deus? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: tomai agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, Abraão, nós conhecemos a história de Abraão, né? Abraão demorou tantos anos para ter Isaque, o filho da promessa. Teve um atropelo no meio do caminho, que foi Agar, né? Que foi Sara tentar resolver a situação. Mas Deus teve misericórdia e finalmente deu Isaque. Oh! Agora eu tenho meu filho. Filho da promessa. O filho que Deus me prometeu há tantos anos. Agora eu estou realizado. Mas aí um belo dia o Senhor falou: oferece teu filho em holocausto, se tu me amas. Ai. Que deve ter pensado Abraão naquele momento, né? Mas Abraão era fiel a Deus. E no versículo 9, chegando a um lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão estava prestes a oferecer o seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus tinha pedido para ele oferecer. Estava tudo pronto. Isaque já estava no holocausto, o cutelo já estava pronto. Um momento difícil, né? Deus disse a ele: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre teu moço. Não faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Abraão ofereceu o que ele tinha de mais precioso a Deus, o seu filho. Sabe, chega a doer de pensar num negócio desse. Eu não teria coragem, não. De jeito nenhum não teria essa coragem, não.
Mas Abraão era o pai da fé, né? Ele era o pai da fé. Abraão conversava tete a tete com Deus. Abraão era amigo de Deus. No episódio de Sodoma e Gomorra, Deus conversou com Abraão assim, como eu e você. Quer dizer, nós dois não, porque você tá lá e eu tô aqui. Mas como duas pessoas juntas conversam. Poucas pessoas fizeram isso, mas Abraão fez. Você sabe por que ele teve tudo isso? Porque ele foi fiel a Deus. Porque ele não negou o seu filho, seu único filho, a Deus. Todas essas pessoas que eu citei para você são pessoas que ofereceram algo de muito importante a Deus. São pessoas que ofereceram o que eles tinham de melhor na vida deles. Agora eu quero falar com você. Comigo. Porque quando eu falo com você, eu tô falando comigo. Quando eu prego para você, eu tô pregando para mim também. Oferecer algo a Deus. Será que em relação ao tempo temos dedicado com qualidade para relacionar com Deus? Nosso dia tem 24 horas. Quanto tempo desse dia você tira para falar com Deus? 10 minutos? 5? 1 hora? Quanto tempo você ora? Para falar com Deus não precisa somente orar falando. Fale em espírito. Porque Deus é onisciente. Deus lê o seu pensamento. Não precisa falar, não precisa falar. Deus lê pensamento. Deus sabe o que você está pensando. Será que estamos dedicando tempo a Deus? Ou será que o dia está passando, essas 24 horas está passando e você não tem feito nada para Deus? Você não tem oferecido nada ao Senhor? Será? Essa mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão. Nós temos que fazer uma reflexão do que nós estamos oferecendo a Deus. Ler a Bíblia, orar, pregar, falar de Cristo. Ou você está sempre na correria? Ou você só faz isso no domingo quando vai à igreja? Se é que vai, quando vai? Quanto tempo você tem tirado para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem tirado para orar, falar com o Senhor de joelhos? Você tem dedicado seu tempo para falar de Cristo para as pessoas? Hoje nós estamos vivendo a era da internet. E hoje é muito fácil você divulgar o Evangelho. Você pode mandar uma mensagem de um versículo ou uma mensagem para uma pessoa falando de Deus. Você tem feito isso? Menos de 5 minutos você faz isso. Cria uma lista de transmissão e você envia para 256 pessoas uma palavra de vida para alguém. Você é daqueles que vai na igreja só no domingo? Ou quando dá? Domingo é dia de ir pra igreja, né? Todo mundo fala assim, né? Dia de ir pra igreja é domingo. Não, não é só domingo, não. Durante a semana também é dia de ir à igreja.
dia de cultuar o Senhor. E quando você está lá, você tem oferecido tempo de qualidade a Deus? Você está cultuando a Deus lá? Ou você está assistindo o culto? Quando você chega à igreja, deixa eu ver o tempo aqui, gente, porque o Instagram ele fecha a live com 1 hora. Você tem dedicado tempo de qualidade a Deus? Quando você está na igreja, você está cultuando ao Senhor de verdade? Ou você está lá só para assistir o culto e depois vai embora falando mal que a pregação não foi boa, que os cânticos cantaram errado, mas o culto é seu, é você quem faz o culto, não é o pregador, não é quem está cantando, não é o conjunto que canta. É você quem tem que falar do Senhor. É você quem tem que cultuar. É você quem tem que ofertar a Deus o seu culto de gratidão a Deus. Muitas pessoas querem apenas receber do Senhor. Venha a nós o vosso reino, mas eu não me dou nada em troca. Eu só quero receber. Eu quero ter saúde, eu quero ter vida boa, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um emprego bom, eu quero ter dinheiro no bolso. Mas o que eu estou oferecendo a Deus? Porque eu também preciso oferecer a Deus algo, fazer algo para Deus. Não é só pedir, 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 como se fosse sugando a Deus. Não. Ofereça algo também a Deus, algo de qualidade a Deus. Ofereça algo de importante na sua vida para Deus. Oração. Ore a Deus. Jejue a Deus. É tão difícil fazer o jejum, não é? Eu sei que é. Mas não mata. Ninguém morre porque faz jejum, não, tá? Pelo contrário, é abençoado quando faz jejum. Quanto tempo você não faz um jejum? Jejum é oferta a Deus. Consagração a Deus por algo. Quando foi que você se levantou de madrugada para orar? Eu sei, levantar da cama quentinha, né? Na madrugada é a hora melhor do sono. Mas a madrugada, filho, é menor. Na madrugada Deus te abençoa. Eu sei porque eu vivo isso, gente. E é tudo uma questão de costume. Depois que você se acostuma a levantar na madrugada para orar, você se acostuma. E todos os dias você vai acordar. O seu cérebro vai te acordar naquela hora programada para você orar. E como é bom falar com Deus. Como é bom receber a palavra de Deus na tua vida. Tem dias que eu vou dormir com uma questão que eu questionei ao Senhor antes. E o Senhor me acorda com a resposta. Ai, que maravilhoso. Como é maravilhoso receber de Deus respostas que a gente busca. Mas tem que oferecer a Deus o melhor. Tempo, gente. Eu tô falando de tempo. Tempo oferecido a Deus. Você acha difícil ficar na igreja 1h30, mas você não acha difícil ficar na internet 1h30, fuçando o Facebook, fuçando o Instagram, o WhatsApp, para saber da vida dos outros. Porque essas redes sociais são apenas para divulgar a vida dos outros. Sem falar naqueles que usam para falar mal dos outros, né? Porque nós vimos isso também. Então pare de dedicar o seu tempo a coisas que não te levam a lugar nenhum. Use o seu tempo para coisas que te levam a algum lugar. Leve o seu tempo a Deus. Dedique seu tempo a Deus. Já mostrei. Isso aqui para vocês é uma agenda. Uma agenda. Nela, você coloca
Você programa seu dia. Vou fazer isso, isso, isso e isso. Porque ali você vai conseguir cumprir as suas metas. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Nenhum sacrifício ou oferta ao Senhor irá ser maior do que o sacrifício que Ele fez na cruz. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para me salvar, para te salvar. No final do ano eu preguei aqui sobre o sacrifício de Jesus. Eu preguei aqui, eu falei sobre a cruz. Sobre o sacrifício da cruz. Eu detalhei para vocês. Depois, se vocês quiserem assistir, tá aí na minha rede social. Tá no Facebook, tá no Instagram e tá no YouTube. Dados sobre a cruz. Dados sobre o Cristo crucificado. Quanto tempo durou o sacrifício de Cristo. Quanto tempo ele sofreu na cruz. Como foi feito o sacrifício de Cristo. Se você hoje acha difícil você se dedicar 10 minutos do seu tempo na oração para falar com Deus, imagine o Senhor que fez o sacrifício maior, que morreu na cruz para te salvar. O sacrifício de Deus que ofereceu seu único filho para nos salvar. Ele hoje está lá em cima na destra do Pai, esperando o momento de vir buscar o teu povo. Porque o arrebatamento é algo claro. A Bíblia prega sobre o arrebatamento. E nós estamos vivendo a época já prestes do arrebatamento. Nós estamos chegando ao arrebatamento. E se você não se cuidar, você vai ficar. Eu quero que você vá para o céu. Então você que está assistindo essa live nesse momento, se você acha que tem feito errado, se você acha que não tem se dedicado o seu tempo a Deus como se deve, tempo de qualidade, faça, ainda dá tempo. Se programe. Busque Senhor na tua vida, porque o mais Ele fará para a tua vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Mas a gente tem que buscar a presença do Senhor primeiramente, antes de tudo. Não é só querer receber do Senhor, não. É fazer também. É oferecer coisa boa para Deus. É oferecer o nosso tempo de qualidade para o Senhor. Não é só oferecer tempo, não, tá, gente? Não tô falando só de oferecer tempo, não. Não tô falando de você ajoelhar de madrugada e cochilar e depois falar que tava orando, não. Porque isso não é oração, não. É ajoelhar e orar e falar com o Senhor. 5 minutos que você se dedica na oração, você está falando com Deus e Deus vai te receber. Deus vai receber a sua oferta. Ofereça algo de bom para Deus, enquanto dá tempo de oferecer. Porque vai chegar o tempo que você vai querer oferecer tempo para Deus e não vai mais ter jeito. Não vai adiantar mais. Amém? Que esta palavra de hoje tenha levado você a refletir sobre o que você está oferecendo a Deus. Faça o melhor para Deus. Se você quiser compartilhar depois, compartilhe. Se você achou importante, compartilhe com alguém. Compartilhe na sua rede social. Não é para me engrandecer, não. Não é para divulgar o meu nome. Não, é para divulgar o nome de Cristo. Porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Depois ela vai estar, fica gravada aqui no Instagram, no Facebook e no meu YouTube também tem ela depois. Daqui a pouquinho já vai ser colocada no YouTube. Então, busque tempo de qualidade com o Senhor. Ofereça algo de bom. Ofereça o que você tem de melhor para Deus. Amém? Quero orar por você nesse momento. Meu Pai querido, meu Pai eterno. Senhor, eu falei aquilo que o Senhor tinha me mandado falar, Senhor. Obrigado por este momento, por essas pessoas que assistiram. Também os que ainda vão assistir depois no gravado, meu Deus. Senhor, abençoa essas pessoas para que elas possam, a partir de hoje, Senhor, refletir sobre o que eu disse, Senhor. E buscar oferecer mais para Ti, Senhor, algo de melhor para Ti. Oferecer algo de importante que elas têm na vida a Ti, Senhor. Abençoe a cada um, dê uma boa noite de descanso e uma semana abençoada a todos eles, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço, porque Tu és grande, soberano e maravilhoso. Amém. Obrigado por vocês que esteve aqui até agora. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente. Obrigado pela tua presença. Que Deus te
abençoe grandemente a tua vida. Seja abençoado. Amém.